Vocês sabiam que a bioinformática também pode ser útil na vigilância epidemiológica em tempo real, através do monitoramento das águas descartadas? Bom, meu nome é Raquel Minardi e eu gosto de trazer sempre para vocês algumas notícias, algumas informações também não muito técnicas de bioinformática, mas do uso da bioinformática por aí nas mais diversas áreas. E hoje eu queria falar para você sobre uma notícia que eu li recentemente, né? Que eu, já tinha ouvido falar do monitoramento das águas residuais através de metagenômica e técnicas de bioinformática. E, de fato, os avanços recentes na metagenômica estão realmente se mostrando como uma ferramenta poderosa para nos ajudar aí a identificar, prevenir surtos de doenças. Então, olha que coisa incrível, né? Eu decidi trazer para vocês um pouco desse assunto, porque aconteceu aí no mês de janeiro um evento bastante interessante lá na Califórnia, que chamava exatamente Micróbios nas Águas Residuais, abordagens moleculares em patógenos, né? Então, foi um evento que me pareceu assim bem interessante, e o objetivo deles foi realmente discutir esses avanços mais recentes, né, e como é que esses avanços poderiam ser utilizados no rastreio, né, na identificação de patógenos, os avanços nas ferramentas moleculares e os avanços em bioinformática e análise de dados. Então, olha que interessante, no passado eu me lembro, né, de já ter lido uma notícia da UFMG, de laboratórios aqui da UFMG, rastreando as águas da cidade, né, na época da pandemia de Covid-19. Então, isso realmente é mais uma das coisas, né? Se a gente pode falar que houveram vantagens da pandemia de Covid-19, a gente pode dizer que essas foram algumas, né? Algumas pesquisas que já estavam em andamento, elas foram potencializadas por conta da pandemia. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, o CDC organizou aí uma espécie de consórcio, né? E eles têm hoje aproximadamente 800 estações de tratamento de água nos Estados Unidos. Eles já criaram uma espécie de laboratório que faz a coleta e a análise dessas águas residuais, visando rastrear patógenos. Então, seria uma espécie de vigilância de nova geração, né? Olha que coisa interessante. Então, de fato, essas águas, elas trazem muitos desafios, tá? Para análise, porque são águas misturadas com sólidos, né? E ali tem um conjunto enorme de micro-organismos. E aí, qual que é a ideia, né? A ideia é fazer uma purificação ali, né? Conseguir extrair material adequado ali, que eu não sei exatamente como é feito, né? Mas a ideia é fazer sequenciamento de nova geração e depois gerar aí um mar de dados, né, que vai ser analisado com a ajuda das ferramentas de bioinformática. Então, a ideia é que se sequencie fragmentos dos diversos organismos, né, que são encontrados ali, bactérias, vírus, fungos, né? A gente tem que ter em vista que todo o organismo ali, né, que vai ser descartado ali no esgoto, ele deixa ali rastros, né, do seu material genético. Então, esse material genético vai ser sequenciado e os sequenciadores vão gerar um conjunto enorme, né, de fragmentos. E esses fragmentos vão ser, então, produto para os bioinformatas analisarem esses dados e identificarem, com base no conjunto de genomas que a gente já tem sequenciados nos bancos de dados públicos. A ideia é pegar esses fragmentos que foram encontrados nas águas, né, do esgoto, dessas estações de tratamento, e casarem, né, buscarem em bancos de dados públicos quais organismos poderiam estar presentes ali naquelas amostras, tá? Então, a gente pensa, né, se essa área vai crescendo, a gente vai construir um conjunto de conhecimento, vai ter, né, noção de um conjunto de patógenos que frequentemente são encontrados nas mais diversas regiões do mundo. E aí a gente pode, então, ao longo do tempo, pensando em séries temporais,
identificar como é que essas populações vão mudando e com isso identificar fatores de risco. Então isso que é muito interessante. Vamos pensar na questão da Covid-19, por exemplo, né? No início a gente tinha uma testagem muito grande e tal, depois a gente foi diminuindo essa testagem e muitas vezes a gente faz o teste rápido em casa, né, no domicílio e não esses números, eles não são relatados, né, para as agências públicas aí de vigilância. Além disso, uma outra coisa que eles relatam na conferência que parece bem interessante é que é possível monitorar em tempo real, às vezes muito antes de realmente se detectar um surto de algum patógeno num local, tá? Então, se você é capaz de monitorar as águas residuais, você é capaz de monitorar organismos que estão ali e que ainda não foram localizados ou identificados pelas agências de controle. Então, isso é bem interessante também, né? Então, no caso da Covid-19, eu me lembro aqui em Belo Horizonte, né, de ler na época algumas notícias que falavam justamente isso. Eles monitoraram algumas regiões da cidade e conseguiam perceber em quais regiões a gente tinha mais resíduo com o material genético do SARS-CoV-2, né? Então, isso parece bem interessante também. Olha que interessante, uma outra questão aqui, né, com relação, por exemplo, à cólera. Houve uma palestrante lá no evento chamada Rita Cowell, que ela comenta o seguinte: há muito tempo, os microbiologistas, eles acreditam, né, que a cólera seja causada pelo Vibrio cholerae, que é uma bactéria, né? Mas ela comenta que, por exemplo, a metagenômica pode ajudar a responder essa pergunta se realmente ela é causada apenas por esse patógeno, porque ela pode sequenciar um conjunto de micróbios em uma amostra e também sequenciar regiões do genoma várias vezes para identificar, por exemplo, micróbios raros, né, tipos de células variantes e tal. E aí ela fala que nessas análises que eles fizeram, eles acreditam que a cólera não é causada por uma única espécie, mas por combinações específicas de vírus, bactérias, fungos ou protistas, que em conjunto determinam os sintomas e a gravidade do surto da cólera, né? Olha que coisa mais incrível. Outro estudo interessante também que eles mencionaram no evento foi o estudo de genes de resistência a antibióticos, tá? Então, eles conseguem detectar também nessas águas residuais, nos fragmentos que eles sequenciam, se há presença de genes, né, de resistência a antibióticos. E aí essa informação, a princípio, né, pelo menos teoricamente, ela pode ser transmitida para hospitais de forma que os médicos estejam cientes de que isso está acontecendo, né, naquela região e de repente conseguir ajustar aí de alguma forma recomendações de tratamento. Então, olha que coisa mais interessante, né? Acho que cabe a gente destacar aqui o apoio da bioinformática nessa análise em larga escala e no tempo, né, em tempo real desses dados computacionais brutos e tudo mais. Então, assim, não é qualquer pesquisador também, né, sem conhecimento de bioinformática e programação, que vai conseguir gerenciar e analisar um conjunto de dados volumoso e complexo como esse. Pensa que a gente tem aí fragmentos, né, de material genético de inúmeras espécies diferentes, né? Imagina a diversidade de vírus, bactérias, fungos, né, que estão ali. Numa certa amostra. Então, é uma abordagem assim, muito sinérgica, tá? Que implica aí nesses métodos de sequenciamento de nova geração, né? De high throughput, que é larga escala, ao mesmo tempo que une aí ferramentas de bioinformática, métodos, algoritmos e pessoas com especialidades diversas. Mas é bastante interessante se a gente puder ter aí no futuro próximo o apoio dessas técnicas na vigilância epidemiológica e de forma que a gente consiga identificar, né, esses surtos antes mesmo deles serem vistos nos hospitais, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comentário, sugestão, deixa pra gente aí nos comentários. Até o próximo.